Jó, capítulo 31. Nova Bíblia Viva. Quando eu era jovem, fiz um trato com Deus. Nunca olharia para uma mulher com intenções impuras em meu coração. Pois se o fizesse, qual seria a porção que eu receberia de Deus lá de cima? Que herança Deus me daria e como me abençoaria o Todo-Poderoso lá dos céus? Eu sei que Deus tem um castigo reservado para todos os que vivem em pecado e desgraça para os que praticam o mal. Afinal, Deus conhece perfeitamente os meus caminhos e conhece todos os meus passos. Se por um acaso eu menti, ou tenho sido falso, ou enganei alguém, que Deus me pese em uma balança justa. Ele sabe que eu não tenho culpa. Se andei fora do caminho, se meu coração desejou com intenções impuras o que meus olhos viram, ou se minhas mãos se contaminaram, desejo que todos os outros comam o que eu plantei, e que as minhas plantações sejam arrancadas pelas raízes. Se meu coração fosse seduzido por uma mulher, e se eu fiquei escondido na porta dela, a minha esposa se torne escrava de outro, e que outros durmam com ela. Isso seria um castigo justo para o crime vergonhoso, digno de ser julgado num tribunal. Sim, esse forte desejo sexual é um fogo que arde dentro do homem e pode até destruir uma vida, acabar com tudo o que tem. Se eu fui injusto com meus servos e servas quando reclamavam contra mim, que farei quando Deus me confrontar? O que eu lhe darei quando ele me chamar para prestar contas? Afinal, o mesmo Deus que me criou não os criou também? Não foi ele que deu vida tanto a mim como a eles? Se explorei os pobres, guardando o alimento para vender mais caro na época do preço alto, se fiz viúvas chorarem, se comi o meu pão sozinho, sem compartilhá-lo com o órfão, a verdade é que desde a minha mocidade eu cuidei do órfão como se fosse seu pai, e desde o nascimento ajudei a viúva. Se vi alguém morrendo de frio por falta de agasalho, ou um necessitado que não tinha com o que se cobrir, se o pobre não me abençoou porque não aqueceu as suas costas com a lã das minhas ovelhas, e se levantei a mão contra o órfão por ser amigo das autoridades no tribunal, então quero que o meu ombro se desloque, meu braço caia no lugar e assim eu fique aleijado para sempre. Isso ainda seria melhor do que enfrentar o julgamento divino, pois eu não seria capaz de enfrentar a grandeza e o poder de Deus. Se eu coloquei a minha esperança no ouro e disse ao ouro, você é a minha garantia, se me considerei seguro por ter grandes riquezas e por minhas mãos ter ganhado muito, se olhei para o sol quando resplandecia e para a lua quando se movia gloriosa, e me deixei enganar em segredo, adorando um ou outro e jogando beijos com as mãos para os céus, isso também seria julgado como pecado, merecedor de condenação, porque eu estaria sendo infiel a Deus, que está nas alturas. Se eu me alegrei com a desgraça do meu inimigo, ou se os seus problemas me deram prazer, coisa que eu absolutamente nunca fiz, lançando maldição sobre ele, se os que moram em minha casa nunca disseram, quem não se fartou de carne promovida por Jó? Nenhum estrangeiro passou a noite na rua, pois a minha porta sempre esteve aberta ao viajante. Se escondi o meu pecado como os outros fazem, tentando esconder de Deus a minha culpa e, por ter medo,
de ser descoberto pelos vizinhos e ser desprezado pelos familiares, me calei e não saí de casa. Ah, quem dera, se alguém se importasse em me ouvir. Eis a minha defesa. Que o Todo-Poderoso me responda. Que o meu adversário escreva a sua acusação. Certamente, a levaria sobre os meus ombros e a usaria como coroa. Então eu diria a Deus tudo o que fiz, com a dignidade que eu tinha antes e perdi. Se a minha terra se queixar contra mim, e os seus sulcros se molharem de lágrimas, se comi os seus frutos sem nada pagar, ou se causei morte aos seus donos, que ela passe a produzir espinhos em lugar de trigo, e erva daninha em lugar de cevada. Assim, terminou Jó a sua defesa. E então, gostou do áudio? Se gostou, deixa seu like. Ah, na descrição tem um resumo mostrando quem escreveu o capítulo bíblico e o contexto em que foi escrito. Deixe seu comentário e peça áudios de outros capítulos. Se não é inscrito, se inscreva lá e ative o sininho para receber notificação de quando fizermos novas publicações. Até os próximos áudios e que Deus abençoe.